Podemos ler? Mateus capítulo 7, versículo 21. Mesa de som, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Vamos dizer junto? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Amém. Agora eu vou ler o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim vós, os que praticais a iniquidade. Diga glória a Deus. Amém. Queridos, olha só. Difícil essa palavra, não é? Nem todo que me chama de Senhor entrará no reino dos céus. Existe um outro texto que diz assim, como que você me chama Senhor e você não faz o que eu mando? Isso é a queixa de Deus com relação a nós. Se eu sou seu Senhor, por que você não faz o que eu mando? Então, quero conversar um pouquinho com vocês sobre obediência, sobre firmar os pés sobre a palavra, porque a condição para nós sermos salvos é se Jesus for Senhor em nossas vidas, ok? A condição para qualquer ser humano ser salvo é se Jesus for Senhor das nossas vidas. Só existe salvação onde Jesus é o Senhor. Está escrito em Romanos capítulo 10, eu acho que versículo 9, que diz assim, se confessarmos com a nossa boca e crermos em nosso coração que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, somos salvos, ou seremos salvos. Então existe uma condição para cada um de nós ser salvo. É se nós confessarmos a Jesus como Senhor. Então nós podemos frequentar a igreja e fazermos muitas coisas legais. Mas se Jesus não for o Senhor da nossa vida, não existe salvação. Por exemplo, alguém pode pensar assim, essa salvação é na eternidade? Não, a salvação é hoje. Estão comigo? A salvação que Jesus opera é hoje, aqui e agora. Por exemplo, imagine só, nós enfrentamos hoje no Brasil uma crise moral, uma crise ética, como talvez nunca existiu na história antes. E essa crise, ela se estende em toda a sociedade. Não é só na política, é em toda a sociedade, é dentro das famílias. Por que isso acontece? Porque Jesus não é o Senhor. Vou lhe citar um exemplo. Essa crise que acontece no nosso país, ela começa no nosso namoro. Vocês estão comigo? A crise que nós estamos enfrentando hoje no Brasil começa no nosso namoro. Como assim? Jesus é o Senhor do seu namoro? Você namora como Jesus gostaria que você namorasse? Você está estabelecendo a sua família como Jesus gostaria que você estabelecesse? Você está fazendo solteiro coisa que só casado pode fazer? E você que é casado, está fazendo coisa que nem solteiro deveria fazer? Você compreende? Então veja, por que a esculhambação acontece? Porque Jesus não é o Senhor no meu namoro. Como Jesus não é o Senhor no meu namoro, eu vou fazer coisinha com a menina e vou gerar filho, mas esse filho não vai ter pai e não vai ter mãe. E esse filho não vai ter um lar com o pai e com a mãe para educar e cuidar dele. E a desorganização começa e você não sabe onde vai parar. As crianças vão sofrer,
Mas eles vão crescer e vão casar também. Quando eles casar, vão fazer uma família igual à sua. A não ser que Jesus entre na história e seja o Senhor dele. Porque se isso não acontecer, a história vai se repetir, geração após geração, tempo após tempo, na qualidade de pai que um foi, o outro vai ser, na qualidade de mãe que um foi, o seu filho também vai ser. Vai haver uma replicação da figura de família que você está gerando. Então, quando Jesus chega para nós e diz, eu estou propondo para vocês salvação. Estou propondo para vocês salvação. Tá, e aí como é que a gente começa? Arrependimento. Como é que começa o processo de salvação? Arrependimento. E para começar um processo de arrependimento, primeiro eu preciso entender que eu estou errado. Vou citar exemplo para você. Tem pessoas que frequentam a igreja e depois tiram as férias. Vão visitar o mundo e fazer coisas que fazia no mundo antes. Mas na cabeça dele, ele continua crente. Vocês estão comigo? Na cabeça dele, ele continua crente. E aí começa a haver bagunça na cabeça da pessoa. Eu não sei se você me entende o que eu estou dizendo. Eu não queria ser muito claro nos termos aqui, mas para não baixar o nível, né? Mas assim, a gente teve uma coisa tão pesada no Quero Te Ver que eu não queria repetir aqui de novo, né? Mas o que eu estou dizendo, cara, é que se você quiser consertar as coisas, você tem que começar no seu namoro. Se Jesus precisa ser Senhor no seu namoro. Aí você diz, não pastor, mas eu já casei. Então Jesus precisa ser Senhor na sua família. Jesus precisa ser Senhor na sua família. Você trata a sua mulher como uma cachorra, por exemplo. Jesus não é Senhor na sua família. Se você grita com seu marido, sinto muito, Jesus não é Senhor na sua família. Se você espanca seus filhos, Jesus não é Senhor na sua família. Se a família não se entende, vive em pé de guerra, Jesus não é Senhor naquela família. Quando Jesus é Senhor, salvação chega. Então veja, o que Jesus está dizendo, como que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Para que haja salvação, Jesus precisa ser Senhor. E Ele não será Senhor se você não o chamar para ser Senhor. Enquanto você não apanhar o suficiente e dizer eu preciso de Jesus como meu Senhor, porque parece que tem pessoas que têm que apanhar muito para chegar num ponto e dizer eu preciso que Jesus seja meu Senhor, eu não aguento mais. E aí você chama Jesus e diz, Jesus, eu quero que você seja meu Senhor. Jesus tem certeza? Tem. Eu vou arrumar as coisas. Eu vou aprumar as coisas. Vai funcionar? Porque no mundo tem um ditado, pau que nasce torto nunca se endireita, não é assim? Aí o pessoal criou um verbo, um poema mais bonitinho, dizendo, até que ele encontre Jesus de Nazaré. Pau que nasce torto nunca se endireita. Até que ele ache o carpinteiro que nasceu em Nazaré. Porque o pau que nasceu torto chegou na carpintaria de Jesus. Meu amigo, os mondrongos saem. Estão comigo? A lixa de Deus é poderosa. A serra de Deus é poderosa. E os cortes vão acontecer. E os arrebentos de Deus vão acontecer. Mas isso só acontece se eu chamar Jesus para ser o Senhor da minha vida. Porque se Jesus não for o meu Senhor, eu vou viver do jeito que eu quero, do modo que eu quero, nas inclinações da minha carne, e eu vou colher coisas ruins na vida. Então a proposta de Deus é me salvar hoje, é salvar a minha família hoje e me salvar na eternidade. A salvação de Deus começa hoje e termina na eternidade. Estamos juntos? Então, meu pensamento, meu intento hoje é que você chame Jesus. Se você olha para a sua casa e diz, cara, isso aqui está uma bagunça, isso aqui está um escarcéu, isso aqui está uma esculhambação, isso aqui não está direito. O que você faz? Chama Jesus, cara. Jesus, eu quero que o Senhor seja meu Senhor aqui. E quando Jesus for meu Senhor, o que é que eu vou fazer? Pega a Bíblia. Sente-se no seu quartinho e diz assim, Jesus, eu vou ler a Bíblia. Fala comigo. Como é que eu tenho que alinhar as coisas aqui? Como é que é um mondrongo que tem que arrancar? E Jesus vai começar a dar dica em você. Faça tal coisa. Para de fazer tal coisa. Não assista tal coisa. Não ande com tal pessoa. Não vá em tal lugar.
separe mais tempo para ficar comigo, leve mais a sério os meus negócios, ou os negócios do meu pai, faça tal, faça assim, faz assim. E o Senhor vai dando o esquema e você só vai obedecendo. Por que nós não chamamos Jesus para ser o nosso Senhor? Porque nós queremos ser soberbos, nós somos soberbos. Parece que está na nossa essência essa história do soberbo. Deixa eu ler com você aqui um texto que me assustou terrivelmente hoje. Aliás, há um tempo, mas hoje ele foi revitalizado. 2 Pedro capítulo 2. Eu vou falar pouco hoje, amém? Estou precisando me encalar nesses dias. Tenho falado demais. E eu espero que você ouça mais a Bíblia, ouça mais Jesus e deseje que Ele lhe salve. Amém? Eu quero ser salvo, irmão. As dificuldades que você enfrenta não são só suas, elas são de todos. As paixões e as carnes que você tem que vencer são suas e são de todos os seus irmãos na face da terra. Olhe que texto terrível, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Posso ler? O texto diz assim: também sabe o Senhor livrar da tentação o piedoso e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Deixa eu ler aqui em outra versão para você. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Deixa eu ver aqui. Olha só. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Repitam comigo: constatamos que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Essa versão aqui diz mais, de um modo mais claro que nós lemos inicialmente. Então o texto diz: o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e manter em castigo os ímpios. Escuta só, ele falou manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Ou seja, o cara vai ser julgado no final, mas ele disse hoje já está sendo. Você compreende? Isso, você concorda comigo que isso é muito sério? O Senhor sabe livrar da tentação o piedoso e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Isso para mim soa muito sério. Então o que a gente aprende nesse texto que Pedro está dizendo aqui para nós? É que existe salvação para uma pessoa que decide viver uma vida com Deus. A vida piedosa significa viver uma vida com Deus, viver uma vida para Deus. Piedade. Piedade não é fazer coisas boas, como a gente normalmente entende. Piedade é viver no temor do Senhor. É deixar que Jesus seja o Senhor. Isso é uma vida piedosa. Que Jesus seja o nosso Senhor, isso é piedoso. Então o Senhor diz: aquele que vive uma vida piedosa, o Senhor sabe livrar. Percebe? As mesmas tentações, as mesmas paixões, as mesmas fraquezas que todos enfrentam, para o que vive uma vida piedosa, vai haver salvação para ele. Amém? Estamos juntos? Amém. Isso é muito forte. Vai haver salvação para ele. Eu quero viver salvo. Eu quero que as paixões que há no mundo, que as fraquezas que há no mundo, as loucuras que há no mundo, a minha alma esteja preservada. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Se nós decidirmos viver uma vida piedosa, existirá salvação em Deus. É como se você entrasse no esconderijo do Altíssimo. Você está guardado. Mas aquele que não está no esconderijo do Altíssimo, a tentação virá, a provação virá, o pecado virá e vai derrubá-lo e vencê-lo e destruí-lo.
Ele vai se tornar vencido. Eu não quero viver uma vida vencida. Eu não sei se você percebe, queridos, mas é o que a gente percebe no nosso entorno, na nossa juventude, no nosso povo. São pessoas vencidas. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu estou fraco, eu estou derrubado, eu sou isso, eu sou aquilo. Por que isso acontece? Porque você decidiu não viver uma vida piedosa com Deus. A gente leu outro dia aqui, lá em Deuteronômio capítulo 28, que o Senhor diz assim: estas coisas, essas maldições virão e te acompanharão, porque você não serviu ao Senhor com alegria de coração. Ou seja, onde é que está a nossa salvação? Se eu sirvo ao Senhor com alegria de coração, salvação se estabelece para mim. Mas se eu não faço isso, eu me torno vulnerável para que as minhas fraquezas, as minhas tentações, elas venham e me amarrem e me derrubem e me destruam. Então Pedro está dizendo: Deus sabe guardar os piedosos, mas os ímpios, eles estão sendo castigados e preservados para o dia do juízo. Como é que a gente se salva? Chamando Jesus para ser o Senhor da nossa vida. Na área onde Jesus é o Senhor, salvação se estabelece. Se Jesus é Senhor na minha família, salvação se estabelece ali. Se Jesus é Senhor no meu namoro, salvação se estabelece ali. Se Jesus é o Senhor nos meus negócios, a salvação de Deus chega ali. Se Jesus é o Senhor na minha saúde, salvação chega na minha saúde. Onde Jesus é Senhor, salvação chega. Se Jesus é Senhor na sua língua, tem salvação dentro da sua boca. Estamos juntos? Se você fala o que quer, se você diz o que quer, salvação não está na sua boca. Quando é que a salvação chega? Quando Jesus é Senhor. Quando Jesus é Senhor da minha língua, qualquer palavra não sai da minha boca. Meus pensamentos, se Jesus é o Senhor dos meus pensamentos, eu não vou pensar qualquer coisa. Se existe qualquer coisa no meu pensamento que Deus reprova, eu vou reprovar também. Salvação chegou no meu pensamento. Percebe? Então, em todas as áreas da vida onde Jesus é Senhor, então ele pergunta: por que você está me chamando Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando? Não adianta chamar Jesus Senhor, Senhor, adianta fazer o que ele manda. Estamos juntos? Então veja bem, deixa eu voltar aqui a alguns versículos em 2 Pedro capítulo 2. Diz assim: porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando para o juízo. Aqui ele vai falar sobre 4 tipos de juízos de Deus. Ele citou primeiro anjos, ele dizendo: Deus não poupou aos anjos que pecaram, quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservado para o dia do juízo. Anjos, Deus julgou os anjos. Versículo 5. Se ele não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Percebe? Então, primeiro ele julgou os anjos, depois ele julgou o mundo da época de Noé. Ele está dizendo: Deus não poupou os anjos, Deus não poupou o mundo da época de Noé. O mundo inteiro desviou-se fazendo coisas más e perversas diante de Deus, mas havia um pregador só. Todas as igrejas fecharam, só sobrou uma. Qual era a igreja? A igreja do irmão Noé. A única. O pessoal fala que tem igreja em toda esquina, dê glória a Deus por isso. Ah, mas eles querem roubar nosso dinheiro. Cara, se eles roubar o seu dinheiro e pregar a palavra genuína, tá bom. Porque há uma possibilidade de salvação. Agora, se eles roubarem o teu dinheiro e ainda pregar porcaria, aí realmente é um lixo. Merece mesmo ser fechado. Mas se tomar o dinheiro e pregar a palavra genuína, está valendo. Está valendo. Porque está sendo bem aplicado. Está divulgando uma palavra que salva. Não existe salvação sem a exposição da palavra. Então, na época de Noé, fechou tudo que era de igreja. Eu não estou defendendo coisa errada, ok, irmãos? Vocês entendem o que eu estou falando? Sim ou não? Dos males, o menor. Né? Então, na época de Noé, todas as igrejas fecharam. Só sobrou uma igrejinha, que era de Noé. E a igrejinha de Noé só tinha 7 membros.
Só isso. Se imagina? O pessoal diz assim, a igreja de sucesso é a igreja que tem 100 mil pessoas. Não, irmãos. A igreja de sucesso é aquela que brilha no meio das trevas. Essa é a igreja de sucesso. Pequenininha como seja. Tem um pastor que diz assim, que os irmãos fazem aquelas igrejas tão pequenininhas, tão pobres, que ainda coloca na frente assim, igreja, sede internacional do ministério, a igrejazinha, uma taperazinha, mas lá está escrito, sede internacional do ministério tal, né? Igreja bem pequenininha, bem pobrezinha e tudo. Mas veja, o que é uma igreja de sucesso? A igreja de Noé. Todas as igrejas fecharam, toda a sociedade se corrompeu, e no meio do breu, no meio das trevas, tinha um pastorzinho lá, um pregadorzinho com 7 membros. Nós abrimos este culto, então nome ó Jesus Cristo. E o pessoal passava, cala a boca, Noé, você é bastardo. E o adulto, vamos abrir a Bíblia, irmãos. Aí só 7 irmãozinhos lá, pegar a Bíblia, não sei o quê. Vamos louvar Jesus. Bichinho do Noé. Mas escute, chegou o tempo, e nem naquela igrejinha única que sobrou o pessoal quis ouvir. Nem naquela. Mas o que o Senhor fez? Salvou todos que estavam ali. Mas o mundo no seu entorno perderam-se todos. Então Deus não poupou os anjos quando pecaram, não poupou o mundo antigo, que é o mundo de Noé. Ele não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, no versículo 6, se reduzindo a cinza, as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as, destruindo-as, havendo-as postas para exemplo aos que vivessem vida ímpia. Veja só, Pedro está dizendo que as cidades de Sodoma e Gomorra, que eram as cidades mais pecadoras daquele tempo, Deus as destruiu e colocou isso como exemplo para aqueles que quisessem viver uma vida ímpia, ou seja, uma vida que não agrada a Deus, num estilo de vida que não agrada a Deus. Deus destruiu aquela cidade. E Pedro disse, aquilo foi posto para exemplo. Mas o que aconteceu? No meio da cidade do pecado, havia uma família. Nessa daqui só sobrou também outra igrejinha, que foi a igrejinha do pastor Ló. Só que nessa igrejinha do pastor Ló, só tinha ele e 2 meninas. A igreja era menor. O Noé tinha lá os seus 3 filhos. E os seus 3 filhos arranjaram 3 mulheres. Então a coisa já melhorou, né? Se tivesse tido tempo de ter menino, então já ia ser aqueles mais outros. Mas enfim, não deu tempo de fazer menino. O fato é que só tinha a família lá de Noé e aqui só tinha a famíliazinha de Ló. No meio de uma cidade extremamente pecadora, só havia uma famíliazinha que temia ao Senhor e adorava o Senhor. Mas quando o juízo de Deus veio sobre Sodoma e Gomorra, o que o Senhor fez? Tirou primeiro a família de Ló, falei certo, a família de Ló, botou-os para correr e depois destruiu aquela cidade. E o Senhor disse, eu fiz isso para que vocês vejam como exemplo o que vai acontecer com aquele que viver vida ímpia. Vai acontecer isso. Estamos juntos? Isso deveria trazer temor ao nosso coração. Deveria trazer temor ao nosso coração. Nesse caso de Ló, os irmãos se desviaram todos. Mesmo depois que Deus salvou. Deus salvou, mas a esposa de Ló não era muito convertida. Ela gostava muito daquela cidade. E quando Deus estava salvando, o anjo disse, corra velozmente, e eles correram. Mas quando chegou lá na frente, o anjo disse, não olhe para trás. Esse era o comando de Deus. Irmãos, existe, quando eu falo, Jesus é o Senhor, quando a gente obedece, é porque Ele dá comandos específicos. Você está entendendo? O Senhor chegou para Ló e sua família e disse, corram e não olhe para trás. O comando era simples, corra e não olhe para trás. Mas a esposa de Ló decidiu desobedecer e olhou para trás. Ficou transformado numa estátua de sal e ficou junto com a cidade. Foi destruído lá junto com a cidade, ficou transformado em estátua de sal. Quando Jesus está falando para o povo da sua época, ensinando, ele disse, lembrem-se da esposa de Ló.
ela foi posta como exemplo. Olhe para a esposa de Ló. O que ele está dizendo? Não olhem para trás. Vocês estão junto comigo? Não olhem para trás. Deus salvou você? Salvou. Você entrou na igreja do irmão Noé? Entrou. Você entrou na igrejinha do irmão Ló? Ninguém quer a igreja. Mas tem uns pouquinho lá que quer. Você entrou na igreja do irmão Ló? Entrei. Então só tem uma palavra para você: corra e não olhe para trás. Jesus falou: lembrem-se da esposa de Ló. O que aconteceu a ela? O anjo do Senhor chegou com a mensagem para correr rápido e não olhar para trás, e ela olhou para trás. Não façam tal coisa, ok? Quero aproveitar esse instante para dizer a vocês do perigo que é você abraçar a fé em Jesus e voltar para o mundo. Vocês estão comigo aqui? Diga, é perigoso. Se você abraçou a fé em Jesus, irmãos, olha, às vezes a gente fica tentado a tornar o evangelho palatável. Ou seja, o evangelho é amargo e a gente bota um pouquinho de adoçante, um pouquinho de açúcar. Tem um monte de gente que gostaria muito de estar servindo a Deus e não serve por quê? Porque diz: eu tenho medo. Eu tenho medo de vacilar. Isso é um medo real, irmão. Isso é um medo real. E é um medo justo. Mas, irmãos, eu vou dizer, a minha filosofia é o seguinte: se correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. Bom, se o negócio está ferrado para mim, o que eu vou fazer? Eu vou correr. É ou não é? Eu vou ficar parado esperando o bicho vir me comer? Não. Eu vou botar o pé no pra que te quero. Se só existe salvação em Jesus, por que eu não vou correr a carreira que me está proposta? Eu vou correr. E se eu tropeçar, aquele que te levantou uma vez, levanta de novo. E eu vou lhe dizer uma coisa: o seu filho, ele não amanhece o dia pensando assim: bom, eu vou ter que tirar 10 hoje no colégio, porque se eu não tirar, quando eu chegar aqui, meu pai vai me botar para fora. Seus filhos amanhecem o dia pensando isso? Sim ou não? Olhe, se você não se comportar direito no colégio hoje, você vai ficar de castigo lá no muro, de trás do muro, viu? Só vai entrar depois que acabar o castigo. Qual de vocês faz isso com seus filhos? Ninguém faz. Se você não tirar 10, você não entra aqui em casa, vai ficar 3 dias sem comer, eu não vou dar comida para você. Se a gente fizer isso, o conselho tutelar vem tomar o menino da gente. Porque a gente é torturador, a gente é nazista, a gente é qualquer coisa doida aí. É pirada, é muito doido. Por que a gente acha que Deus faz isso conosco? O que eu quero dizer? Que se você abraçou a fé, o Senhor pegou junto contigo. Ele disse: todo aquele que clamar o nome do Senhor, esse será salvo. Escute a palavra: todo aquele que clamar o nome do Senhor. Se da profundeza das suas trevas, se da profundeza da sua angústia, você clamar o Senhor, se do calabouço da sua alma, você clamar o Senhor, ele disse: haverá salvação. Porque todo que clamar o nome do Senhor será salvo. Ainda diz que o Senhor é rico para com todos aqueles que o invocam. Então, se você clamou o Senhor dizendo: Senhor, creio em Ti para ser salvo, salva-me, Senhor, seja meu Salvador, a mão do Senhor é estendida. Na garagem do irmão Edinho, ele mandou fazer um desenho lindo. Eu queria aquele desenho aqui, Edinho. Nessa plataforma aqui. O desenho dele é uma montanha. Está lá na parede da garagem dele todinha. Eu acho que é todinha ou é uma parte, não sei, mas é grandão. Uma montanha, como se fosse uma serra, uma ovelha caindo no despenhadeiro e um homem, sendo o pastor,
pegando a ovelha pela mão, né, com a expressão dizendo, eu não lhe solto. E aquilo certamente, todo dia que você entra lá para pegar o seu carro, você olha, tem uma mensagem enorme. Eu não lhe solto. Não desisto de você. E essa é a mensagem que você tem que ter quando entrar na casa do Senhor. Se você gritar por socorro, Deus é o seu Salvador. Entretanto, eu tenho que fazer essa observação, essa advertência seríssima. Se você abraçou a fé em Jesus, leve isso a sério. Não brinque com a fé. Escute só o que está escrito aqui em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. O mesmo capítulo que nós estamos lendo. Quando chegar no versículo 20, ele diz assim, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se ficar de novo envolvido nas mesmas corrupções que uma vez você foi salvo, se ficar nelas vencido de novo, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Vamos ler junto isso aqui? Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se ficar de novo envolvido nas mesmas corrupções e vencido por elas, o seu estado se tornou pior do que o primeiro. Irmãos, eu tenho constatado isso na prática. Vocês estão comigo? Acho que não, vocês ficaram muito tristes. Versículo 21. Porque melhor lhe fora não ter conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio-lhe o ditado que diz, volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a volver-se no lamaçal. Você entendeu aqui que é ruim? Ficou triste com isso? Isso é o Evangelho, irmãos. Isso aqui é Evangelho, isso aqui salva. Isso aqui são pedras firmes para você colocar os seus pés. O que Deus está dizendo é, leve a sério. Porque se você veio a Jesus, e Jesus te salvou, hoje mesmo nós estávamos numa reunião de família. Nossa família está se reunindo, nossa família Moura, a família todinha, não é só a minha família, é a família toda. Assim, que mora por aqui, né? Davizão, profeta de Deus, se levantou aí como apóstolo da família Moura, específico. E começou a congregar a família. Todos os domingos, segundo domingo do mês de manhã, a gente toma um café e compartilha a palavra e ora junto, tal. E hoje a gente estava compartilhando, teve um deles lá que se emocionou muito, não está servindo a Jesus ainda, mas ele já serviu a Jesus um tempo. E ele começou a dizer assim, pessoal, o Davi estava comentando sobre a experiência do Quero Te Ver, que foram dias marcantes, dias extraordinários, o avivamento de Deus, aquela coisa linda. E ele, ouvindo aquela conversa, o rapaz lá ouvindo essa conversa, disse, pelo amor de Deus, não percam isso. Não saia desse lugar, porque eu já estive nesse lugar e saí, e nunca mais consegui voltar de novo. Isso chorando, né? Nunca mais eu consegui voltar de novo. E depois eu estava conversando com eles e dizendo, essa é de fato a impressão que eu tenho recebido durante desses últimos dias, é exatamente essa. Não brinque com a fé. Não saia do lugar onde Deus te pôs, não saia da santidade onde Deus te colocou.
você que provou do Espírito Santo, você que provou da salvação, você que provou da palavra da justiça, você que provou do caminho santo, Deus está dizendo, não volte a comer o seu vômito. Irmãos, é literal isso, minha gente. É literal espiritual, vou tentar te explicar aqui. Como é que é literal espiritual? É porque não tem vômito aqui para você comer, mas no espírito é como se fosse. Por exemplo, a irmã estava contando ontem o testemunho dela aqui no Quero Te Ver. A irmã Carlinha, está aqui ela? Carlinha do Tiago. Tá? Tá não. A irmã Carlinha do Tiago ontem estava compartilhando conosco aqui o que aconteceu com ela lá. Carlinha quer muito ter um filho. E ela não consegue engravidar. O médico já desenganou, disse que não tinha jeito, as trompas dela não funcionam, sei lá o quê, um monte de coisa. Mas ela seguiu crendo no Senhor. Quando foi lá no Quero Te Ver, ela viu um anjo do Senhor vindo ao encontro dela e a lançou. Ela caiu, não sei, eu não vi, eu achei pouco. Eu quero dizer para os irmãos aqui, vou dizer aqui para vocês que eu já expliquei isso para os nossos diáconos. Mas de vez em quando eu vejo vocês repetindo. Quando o poder de Deus vem sobre uma pessoa, não corre em cima dele, deixa ele se lascar. Qual é a sua proteção? Para que ele não se machuque. Se não tem perigo de se machucar, deixa. Deixa Deus pegar. E tem gente que fica alisando. Alisando o quê, gente? Deus não tem alisado não, é chibata mesmo. Deixa Deus quebrar ele. Entende? Qual é meu trabalho como diácono, como igreja? Cara, se tiver correndo risco, tipo, possibilidade de bater nessa quina, eu fico aqui. Mas pode se lascar aí. Não vai morrer não, gente. Não vai não. Deixa ele. Vou pegar um paninho, só se tiver todo abertão assim, aí tudo bem. Bota um paninho, mas não tá, deixa ele aí. Deixa Deus matar ele. Entende? Ele está em boas mãos. E assim, graças a Deus, quando Deus pegou a Carlinha lá, eu acho que nem eu estava cuidando de outra coisa lá, de outra pessoa, a Martinha devia estar de outra, e Deus, porrada nela. Aí, ela foi lançada lá, foi jogada, foi empurrada, sei lá como foi. E o Senhor começou, o anjo perguntou, você quer ser mãe, não é? E ela disse, é o que eu quero. E o nome dela, diga o nome da sua filha, né? E Deus já tinha dito para ela como era o nome da filha dela. E o anjo disse, vá, diga. É Poliana, criatura, né? O nome da menina é Poliana, gente. É sério, mas é bonito. Estava olhando o significado, é espetacular. O significado de Poliana. O fato é que o Senhor tratou ela. E depois o anjo a conduziu para uma sala de cirurgia e começou a operá-la. E ele tirava baldes de sujeira de dentro dela. Baldes de sujeira de dentro dela. No corpo, o que tem é fezes. Mas no espírito que habita nesse corpo tem sujeiras. E o anjo estava tirando sujeiras que estavam impedindo o corpo de gerar o que precisava gerar. Eu quero que você entenda que o mundo espiritual tem essa loucura, tem essa doideira muito doida assim. Então, o anjo fez a cirurgia, ela ficou como de fato quem estava cirurgiada, toda doída, toda não sei o quê, sem conseguir se mover durante um bom tempo. Deixa ela lá, deixa ela lá. Aí depois foi que ela foi conseguir ir andando assim como quem de fato fez uma cirurgia, e depois foi para o banheiro e um monte de troço saiu dela. Sujeira. Então, quando o texto aqui está dizendo, se você foi limpo pela palavra, se você foi limpo pelo sangue de Jesus, se você foi limpo pela palavra da justiça, se você conheceu o caminho da santidade, se você voltar de novo espiritualmente, você é como um cachorro trazendo para dentro o que Deus já colocou para fora. Terrível. Ele disse, é como uma porca lavada que volta de novo para o seu espojadouro. Uma das palavras que Jesus diz é, então ele diz, o último estado deste é pior do que o primeiro. Tudo bem? Estamos juntos? Então, essa é a advertência da palavra de Deus. Uma das advertências que Jesus dá para nós é assim, você
que colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. Ou seja, se Deus te ferrou, você está ferrado. Está compreendendo? Está ferrado, não dá mais para voltar para trás. Tem que andar para frente. Estamos juntos? Então, observe, irmãos, essa exortação de Deus hoje, porque eu fico vendo algumas pessoas no nosso tempo que não está entendendo, não está levando a sério a fé em Jesus. Não está levando a sério a fé na palavra. E a salvação só se estabelece quando Jesus é o seu Senhor. E para Jesus ser o meu Senhor, eu tenho que obedecê-lo. E o que Pedro está dizendo para nós aqui, irmãos, é que Deus não poupou o mundo da época de Noé. Deus não poupou aos anjos. Deus não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra. Assim acontecerá a todos aqueles que viverem impiamente. Por isso ele termina no versículo 9 dizendo: Deus sabe livrar da tentação os piedosos e sabe também reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados. Estamos juntos? Elas foram postas para exemplo para todo aquele que quiser viver uma vida ímpia. Então, o conselho que eu estou trazendo para os meus irmãos hoje é exatamente esse. Não se desvie do caminho de Deus. E se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, dizendo: Jesus, eu quero que você seja o Senhor da minha vida, não fique com medo, querido. Vixe, é desse jeito? Salvação só se estabelece assim, querido. Um pau que chega torto na marcenaria de Jesus vai ter que passar na serra, ele vai ter que arrancar troncos. Estamos juntos? Então a pergunta é se nós queremos que Jesus limpe os nossos troncos, que Jesus limpe a nossa história e mude a nossa situação. Então Deus sabe preservar da tentação os piedosos. A pergunta é: você quer ser piedoso? Como é que eu faço para ser piedoso? Enquanto nós estávamos hoje na nossa reunião familiar, a Emanuele, nossa sobrinha, que está na África, eu acho, missionária na África, ela estava online. É chique o negócio, irmão. Participando da conferência online aqui. E aí, e ela fez uma participação extraordinária. Ela disse ontem, porque começamos a reunião, a Tonhazinha dizendo assim: Deus me falou ontem que é tempo de se posicionar. Quem não se posicionar vai ficar para trás e vai ser tragado. É essa mensagem que nós estamos falando aqui. Quem não tomar uma posição em Deus vai ser tragado. Vai ficar para trás. E você que fica para trás, você fica vulnerável. Estamos juntos? Então a Tonhazinha falou: a palavra que Deus está falando para mim hoje é tempo de se posicionar, de tomar posição na vida. Ontem, ou foi sexta-feira, as mulheres fizeram aqui uma reunião das mulheres, que sempre são reuniões de tremer os céus e o inferno também. E a irmã Carlinha, que nós estávamos falando há pouco, teve uma inspiração de Deus dizendo: Deus está dizendo aqui, Carlene. É porque é Carlene, é Carleene. Gente, aí eu misturo tudo. Eu chamo ela de Carlinha do Tiago, que é para acabar a história. Aí foi a Carlene mesmo. É demais, hein? Eu pensava que era Carlinha. E ela veio a inspiração para as mulheres dizerem em alto e bom som o que elas eram em Deus. E elas começaram a falar: eu sou pastora de multidões, eu sou não sei o quê e tal, e bora, fala! A minha mulher disse: eu sou missionária. E ela, ai, Jesus. E ela disse que tremeu dos pés à cabeça quando disse: eu sou. Quando você se confronta quem você é em Deus, a covardia não vale mais não, irmão. Se esconder não vale mais não. Tipo o que a Maísa estava dizendo aqui quarta-feira, né? Maísa dizendo quarta-feira: a minha faculdade era a minha desculpa para não fazer o que Deus estava dizendo para eu fazer. Agora acabou a faculdade, eu vou me esconder em quê? Não tem mais nada para se esconder. Agora a Maísa tem que enfrentar o que Deus a chamou para ser.
E a Maísa vai dizer, eu sou a Maísa que fui chamada para isso, isso e aquilo outro. E as mulheres começaram a dizer, a se posicionar em quem elas são e o que elas vão fazer. Queridos, isso é muito poderoso. Então, o que a Tonhazinha estava dizendo, Deus está me falando, é hora de nós nos posicionarmos, e quem não se posicionar vai ficar para trás e vai ser tragado. Logo em seguida, a Nelly, que estava online também, disse assim, ontem eu estava orando com a minha colega de oração, e Deus me levou a ler 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, e o texto lá diz assim, porque o que semeia com abundância, em abundância colherá, e o que semeia pouco, pouco também colherá. Só o que Deus estava ministrando para Emanuele era o quanto que você semeia no mundo espiritual, o quanto que você semeia no seu espírito, o quanto que você é piedoso diante de Deus, o quanto que você separa tempo para a oração e palavra, o quanto que você separa tempo para ouvir o que Deus te chamou para fazer e o quanto que você está obedecendo. Então veja o quanto que você está se dedicando para fazer o que Deus te chamou para fazer. Jesus fala, se você diz que eu sou seu Senhor e não faz o que eu mando, sai fora, nem te conheço. Quando é que Jesus é meu Senhor? Quando eu faço o que Ele mandou eu fazer. Então pode ter certeza que aqui dentro tem um monte de gente que Deus mandou fazer coisas e não estão fazendo. E dizem, Jesus é meu Senhor. Não é não. Você está num lugar muito perigoso. Jesus é Senhor. Quando você faz como Maria. O que Maria fez? Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Deus falou uma palavra acerca de você e você está fugindo. Deus falou uma palavra acerca de você e você não entra no que Deus chamou, você está em zona perigosa. Qual é a zona que não é perigosa? É a zona em que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Esse é o lugar mais seguro, mais confortável, melhor para nós estarmos, é fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Deus tem um projeto na terra. Eu faço parte desse projeto. Jesus disse assim, vocês são felizes quando vocês começarem a levar chibatadas por causa do Evangelho. Você está levando alguma chibatada? Alguém está te odiando por causa do Evangelho? Gente, eu sei que tem crente chato, eu não estou falando desses. Ok? Não estou falando de crente chato. O que é que eu estou falando? Que no momento em que você começar a obedecer a Deus de verdade, vai haver um levante no mundo espiritual que vai te odiar, de graça. Porque o espírito que há no mundo odeia o que o Espírito de Deus está gerando. Odeia. Na hora que você se levanta, na obediência ao que Jesus mandou fazer, o espírito do mundo se levanta e diz, que está me ameaçando, você me ameaça, e vai entrar em chibata. Ok? Vai entrar em conflito. Então veja, se nós não estamos levantando esse tipo de espírito, é porque nós não estamos obedecendo a Jesus. Porque na hora que a gente entra num tipo de obediência, num tipo de consagração, num tipo de devoção a Deus, nesse nível de profundidade, o espírito que habita no mundo vai se levantar. Aí Jesus fala, quando isso acontecer, vocês são o povo mais feliz da terra. Quando você viver no nível de levantar-se um espírito das trevas para derrubar você, para bater em você, porque o que você está fazendo está derrubando as muralhas deles e está tornando pessoas livres. Aí Jesus fala, você é bem-aventurado, você é muito feliz. É desse tipo de gente que eu estou falando, é desse tipo de gente que eu estou procurando. Pessoas que têm um coração para me obedecer a tal nível, que eles ouvem o Espírito e obedecem e fazem o que o Espírito está dizendo. Então, querido, se Jesus é o nosso Senhor, a pergunta é, você está pronto a obedecer a Jesus? O que Ele fala no seu coração, você está pronto a fazer? Se Ele é seu Senhor, faça o que Ele disse para fazer. Amém?
E a segunda parte é, se você colocou a mão no arado, não olhe para trás. Não seja como a esposa de Ló, que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Não, pôs a mão no arado, só tem um destino, é a pátria celestial, só tem um destino, é obedecer ao Senhor, só tem um destino, é ouvir a voz do Senhor dizendo, entra, bendito de meu Pai, o reino que vos está preparado. É vocês vencendo a força do fogo, vencendo a força da água, vencendo o reino, destruindo potestades, homens de tal magnitude que diz, o mundo não é digno deles, esses caras são extraordinários demais. São esse tipo de pessoa que Deus está buscando. Queridão, nós temos que subir ao nível do Evangelho, estamos juntos? O Evangelho é muito alto. Nós não podemos trazer o Evangelho para o nosso nível caído. Nós é que temos que nos levantar no nível do Evangelho. E como é que nós vamos fazer isso? Semeando no Espírito. Porque o que semeia pouco, pouco colhe. Mas o que semeia muito no Espírito, esse vai colher muito. Então, querido, que Deus levante o nosso coração para nós nos tornarmos semeadores no mundo espiritual. Homens de oração, mulheres de oração, homens da palavra, mulheres da palavra, cheio do fogo de Deus na terra, destruindo o império do diabo na terra. Hoje de manhã eu estava lendo um texto que o Senhor diz assim, que o primeiro rapaz que morreu, como é o nome dele? Morreu de Marte no Novo Testamento, Estevão estava pregando e ele estava dizendo, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Né? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Os céus são os céus do Senhor e a terra, ele disse, é estrado dos seus pés. Imagina como é que é o tamanho de Deus, né? Ele disse, a terra é o lugar onde ele bota os pés dele. Aí eu digo, que coisa linda, né? Vamos fazer com que esses pés de Deus enchem a terra, domine a terra, produza uma onda na terra, e o que não for de Deus, seja retirado da terra. Que a gente torne o mal tão seco que ele vai cair. O mal se alimenta das obras más dos homens. Se nós deixarmos de praticar coisas más, o mal acaba. Ele morre de fome. Nós não o alimentamos. Quando é que nós vamos fazer isso? Quando Jesus é o Senhor. Nós vamos fazer aquilo que obedece, que agrada a Deus. E quando a gente faz isso, o mundo, o diabo e o mal perdem a sua força. E os pés de Deus enchem a terra, anda sobre a terra, determinando territórios, tomando pessoas, tomando regiões, as pessoas se sentindo livres. Gente, olha como isso é sério. Existe uma potestade sobre a nossa cidade. Uma potestade de imoralidade, uma potestade de criminalidade, uma potestade de corrupção na nossa cidade. Existem dominadores nessa cidade muito fortes nessa cidade. Então, se de repente você diz assim, cara, eu sou muito tentado na área sexual, por exemplo, você está inserido dentro de um ambiente que é altamente promíscuo, é a nossa cidade. Altamente promíscuo, esculhambada a nossa cidade. E por que as pessoas fazem isso? Tem uma potestade espiritual sobre a cidade. E quem estiver dentro dessa cidade está debaixo dessa influência, inclusive a igreja. Um monte de pensamento vem na mente, você diz, droga meu irmão, eu sou crente, esse diabo desses pensamentos, você está debaixo de uma atmosfera espiritual. Mas a atmosfera também muda. Vou citar um exemplo. A irmã Edni, outro dia estava falando comigo, dizendo assim, pastor, o senhor precisa ir lá numa reunião de balé que nós temos. Ela e aí umas meninas junto com a Michele, pastor, vai para essa reunião. Nós estamos nos reunindo toda semana para a gente se edificar. Pastor, mas é uma unção, um poder de Deus tão forte. A presença de Deus tão maravilhosa ali, quando a gente se reúne. Aí ela disse, outro dia nós estávamos reunidos, e a Carlinha, lá é outra Carla também, é muita Carla aqui. Ela disse que a Carla ia chegando, a Carla chegou no portão, já começou a ficar quebrantada. O que é isso? Uma atmosfera que alguém estava gerando dentro de casa. Quem passou na circunferência estava sentindo arrepios,
estava sentindo desejo por Deus, estava sentindo vontade por Deus. Por quê? Porque quem estiver naquela atmosfera ali vai estar livre da opressão da cidade. O que eu estou dizendo, queridos, é que quando nós semeamos no Espírito, quando nós semeamos com abundância no Espírito, não é aquela oraçãozinha de 15 minutos, é a oração de quebrantamento, é a oração de arrependimento, é a oração de entrega, é a oração de consagração, dizendo: Jesus, estou aqui, eu quero ser teu, eu sou todo teu, eu sou teu servo, fala que o teu servo ouve e obedece. Quando a gente entra nesse nível de consagração, a gente está semeando no Espírito, e o que a Bíblia fala é que quem semeia no Espírito, do Espírito vai colher. Mas quem semeia da carne vai colher corrupção. Nós não queremos colher corrupção. Nós queremos colher frutos do Espírito. E como é que a gente colhe? Se você semeia no Espírito. Então perceba, quando aquelas irmãs começaram a gerar um ambiente, quem entrar ali está debaixo de uma atmosfera e ela está guardada. O Senhor sabe guardar os piedosos da tentação. A tentação está matando quem está perto de você e você está fluindo em Deus. Por quê? Deus está guardando. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, eles dizem: o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza. Ele disse: 1000 cai do teu lado, 1000 à tua direita, tu não é atingido. Por quê? Porque o Senhor é seu refúgio. O Senhor sabe guardar da tentação os que são piedosos. E nós queremos viver nessa terra livre de tentação, livre de opressão do diabo. A opressão que está na cidade de Maracanaú, a opressão que está na cidade de Fortaleza, a opressão que está na cidade de Pacatuba, não é para atingir nós. É para nós andarmos livres, porque o Senhor sabe guardar os que são piedosos. Guarda numa atmosfera. E quem ficar perto também está livre. Amém? Glória a Deus. O que é isso? É o pezão de Deus se espalhando na terra. A terra é o estrado dos seus pés. E quando a gente semeia no Espírito, a gente está dizendo: Deus anda aqui. Quando a gente semeia no Espírito, aqui não é o estrado dos seus pés, pois se mova aqui. Reine nesse lugar. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vem para cá vocês. Ministério de louvor e adoração Éden. Vamos andar livres? Como é que a gente faz para andar livre? Ixi, sei não. Vida piedosa. Amém? Semear no Espírito. Como é que a gente faz para andar livre das tentações, das paixões, como é que é a expressão que ele usa? Que ele usou? Corrupção. Ficar livre da corrupção. Como é que a gente faz para andar livre dessas coisas? Vivendo uma vida piedosa. Vida piedosa, vida na palavra, vida de oração, vida de consagração, ouvindo o Espírito e obedecendo. Ouvindo a Deus e obedecendo, Deus vai falar coisas a você. Se você abrir a Bíblia, com o coração quebrantado, e dizer: Deus, fala comigo aqui. Todos os dias você abre a Bíblia e diz: Pai, fala comigo aqui. Quero ouvir sua voz. Ontem um meu irmão novo convertido estava perguntando para mim: pastor, como é que a gente ora? Ou pergunta maravilhosa, não é não? A pessoa nasceu ontem e a pergunta dele é: como é que a gente ora? Aí eu, muito profundo, né? Eu disse: filho, a oração é mais para você ouvir Deus do que Deus ouvir você. Amém? Por meio da oração eu digo a Deus o que eu quero. E por meio da oração eu deixo Deus dizer para mim o que Ele quer. Olha que coisa linda. Então o que é a oração? É um canal aberto onde eu digo: Deus, fala o que o Senhor quer. Meu coração está aberto. Isso é a oração mais profunda que existe, irmão. É a oração que está com o coração quebrantado, dizendo: fala que o teu servo ouve. Eu sou teu servo. O Senhor pode contar comigo. O Senhor é o meu Senhor. Você fala, eu obedeço. Eu não sou teimoso, eu não sou arrogante. Eu abro mão da minha arrogância. Eu quero só você. É a oração mais profunda que tem. Não é aquela lista de compra que a gente leva, né? Eu quero um carro novo, eu quero uma geladeira nova, eu quero um fogão novo, quebrou, furou.
Não, isso não é oração não, irmão. Claro que isso faz parte da oração. Vai existir momento que o Senhor diz para nós orarmos pelo pão nosso de cada dia. Claro, é lícito, é justo orar por essas coisas. Mas a oração é mais que isso. A oração é estar com o coração aberto para ouvir Deus falar. Não é para que Deus me ouça, é para que eu ouça Ele. Amém? Então como é que a gente fica livre da corrupção que habita no mundo? Como é que a gente fica livre? Vivendo uma vida piedosa, semeando no Espírito. O Senhor vai nos manter livre. 1000 vão cair do teu lado, 1000 vão cair na tua direita, mas tu não é atingido. Por quê? Você é o queridinho? Não, é porque você fez do Senhor a sua salvação. E porque você fez do Senhor a sua salvação, Ele disse, eu vou te colocar em lugares altos. E lugares altos é lugar de proteção, é lugar de guardado, é lugar onde o diabo não tem acesso, onde as tentações e as provações dele não entram. Guardado, seguro, protegido no Senhor. Queridos, nós estamos chegando nos últimos dias. Nós estamos chegando no fim dos tempos, no fim do mundo. E quanto mais esse tempo se aproxima, mais as pessoas vão ser atingidas. Mas os que estiverem guardados no Senhor são os que entraram na igrejinha do irmão Noé. O Senhor disse, todos que entraram ali serão salvos. Todos os que invocaram o nome do Senhor serão salvos. Como é que a gente fica salvo da corrupção que há no mundo? Vida piedosa, semeando no Espírito, vida de intimidade, consagração ao Senhor, de obediência ao Senhor. Isso nos mantém protegidos e guardados. Se eu sou teu Senhor, faz o que eu te mando. Amém? Pastor, tem uma cartilhinha não para a gente obedecer aí? Tem não. Me diz aí quais são os 10 mandamentos da igreja. Não tem não. Só tem um mandamento na igreja, é ouça o Senhor e obedeça. Porque Deus vai falar a você. Deus vai falar a você. A pergunta é, quando Ele falar, você tem coragem de fazer? Você é macho ou mulher o suficiente para fazer o que Ele está dizendo? Porque muitas vezes o que Deus vai falar com a gente tem que jogar fora um monte de tronco, um monte de toco, que não dá mais para estar na nossa casa, não dá mais para estar na nossa vida, não dá mais para estar na nossa história, porque para andar com Deus, um monte de coisa tem que sair fora. Porque o carro está pesado, o avião está pesado, tem que jogar mala fora. Para alcançar lugares altos tem que estar leve. Estamos juntos? Glória a Deus, vamos adorar Jesus.